Novamente, né? Novamente não disse no começo do culto, a graça e a paz sejam com todos. Tantos irmãos que estão aqui presentes, e vocês que nos acompanham aí do seu lar, ou talvez no horário de refeição no seu trabalho. Que Deus abençoe sua vida, que Deus possa trazer renovo. A palavra do Senhor, ela é refrigério, ela é luz. E nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite, no livro de Salmos, no Salmo 1, Salmo de número 1, só um segundo, isso. Salmo de número 1, a partir do versículo 1, é um texto maravilhoso. Já inicia com um ensinamento tão tremendo. Ele diz assim, na versão João Ferreira de Almeida: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Quando a gente lê o Salmo de número 1, ele dá uma direção muito clara para o homem, para a mulher de Deus, para o jovem, para a criança, para aquele que decidiu trilhar o caminho de Deus. Mas para aquele que ainda está em dúvida e não decidiu trilhar, ele traz não só um ensinamento, como uma bênção para quem trilha esse caminho, para a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, quem é a nossa influência? Quem influencia a nossa vida? O que está direcionando os nossos passos, como a gente tem caminhado? Quando a gente lê o Velho Testamento, e eu sempre gostei muito de ler o Velho Testamento, se não me engano em Deuteronômio 6 ou 4, acho que é o 6, que tem o Shema Israel, ouve Israel, o Senhor teu Deus é um, e fala que era para ter a palavra do Senhor, sabe, por frontal, na frente dos olhos, nos umbrais da casa. Fala para o pai falar com o filho da palavra do Senhor no caminho, na rua e também na conversa de noite dentro do lar. E por que Deus dá essa direção, da exposição de sua palavra? Porque quando você está firmado nessa palavra, quando você é influenciado por essa palavra, você passa a não só a crer que esse Deus está contigo, como você muda em essência a sua vida, como você enxerga a vida, como você enxerga as situações do cotidiano. Então essa palavra, ela traz uma exortação para não andar segundo o conselho de pessoas que fazem o mal. Essas pessoas não podem te aconselhar. Essas pessoas, elas não podem servir de exemplo para você. E mesmo quando essas pessoas que deliberadamente vão fazer o mal, quiserem te parar no caminho, não pare. Não pare. Porque o primeiro passo para poder cair na ruína é parar, começar a dar ouvido e ponderar aquela situação pecaminosa. A Bíblia, ela traz a luz para que a nossa vida seja firmada e edificada em Cristo Jesus, em sua palavra, ou seja, para vivermos dias plenos com Deus, para que aí sim a gente vai sentir esperança nesse Deus, vai sentir influência desse Deus e nós vamos ter perseverança. Por isso Deus estava falando, olha, não toma conselho dessas pessoas não, toma conselho na minha palavra. Não se detém no caminho dos pecadores, se detenha no caminho dos justos. Assenta-te com os justos, tenha prazer na lei de Deus, ou seja, medita na palavra do Senhor em todo o tempo, que isso vai te fazer não distrair. E não distraindo, você vai ter perseverança quando vier o dia mau, quando vier o tempo mau.
A gente precisa, sabe, ser fortalecido na palavra de Deus para conseguir perseverar. Toda pessoa que se esforça em algo, ela tem que ter perseverança. O pai de família, faça sol, faça chuva, ele vai lá, o despertador toca de manhã, e às vezes ele é um felizardo que consegue acordar sem o despertador. E tocou de manhã o despertador, ele vai lá, veste a sua roupa, alguns tomam o seu café, outros saem sem o café, e vai na jornada para poder buscar o pão para a família. Ele persevera naquilo que ele sabe que é fazer para fazer uma benfeitoria para a sua família. Ele persevera no seu trabalho, muitas vezes ele chega lá, atribulado talvez por algo que aconteceu na rua, pode se atrasar, ele tem que chegar e pelo menos dar uma justificativa no trabalho. E dia após dia ele vai fazendo isso, e vai e começa na segunda, e tem gente que trabalha de segunda a segunda. Tem gente que tem horário variado na madrugada, mas ele persevera no seu trabalho para no final do mês ele levar o fruto do seu trabalho para o seu lar. E assim ele conseguir pagar suas contas dos bens que ele consumiu, comprar os mantimentos e talvez ter um pouco de lazer com a sua família. Ou seja, esse homem e essa mulher, eles perseveram para poder no final do mês manter a sua família. Pode ser que talvez ele pegue um dia o ônibus lotado, talvez um dia o ônibus te deixou para trás e você teve que ir a pé, igual já aconteceu comigo. Tive que andar uma boa meia hora para poder chegar no trabalho e ainda chegar atrasado. O ônibus tinha passado, não tinha dinheiro para poder pegar um outro veículo, e aí vamos embora de a pé. Então a gente persevera naquilo que entendemos que é benéfico, que é bom para a gente. Deus deu uma instrução para nós, para a humanidade, perseverar em sua palavra, ser firme na sua palavra, porque no final da caminhada, você vai receber um prêmio, que é a vida eterna. Mas é como o trabalho, você não pode faltar, você não deve chegar atrasado. Assim como no trabalho você oferece o seu melhor. Uma pessoa que vai carpir, ela vai afiar sua enxada para fazer um esforço menor, e quando ela começar, ela vai ver se tem pedregulho, vai começar do melhor lugar para não gastar a enxada e fazer o menor esforço, vai chegar cedo para não pegar um sol muito forte na cabeça. Assim somos nós. Devemos pegar a palavra de Deus e meditar nessa palavra a tempo, a fora de tempo, conversar dessa palavra com a nossa família, com os nossos amigos, e aí sim, nós vamos nos tornando hábeis nessa palavra. Uma pessoa que começa um trabalho, é impossível dela não ficar boa se ela se empenhar. Com o tempo ela vai adquirindo experiência, ela vai melhorando, e aqueles erros que ela cometia no começo, ela já não comete mais. Com o tempo que eu e você vamos aprofundando na palavra de Deus, nós deixamos aqueles erros, aquelas falhas, e aí sim a gente, eu não posso sentar no conselho dos ímpios. Eu não posso me assentar na roda dos escarnecedores ou me deter no caminho dos pecadores. A palavra de Deus me ensinou que isso não é bom, porque aí eu me desvio do propósito e do caminho do Senhor Deus. Então o salmista, claro, como um estudioso da palavra, como um estudioso dos livros antigos, sabia que facilmente as pessoas se desviam do propósito, facilmente os homens se distraem, facilmente. É uma coisa interessante, quando eu pegava a lotação para ir para o trabalho, e era interessante que eu entrava na lotação, começava a olhar a paisagem, distraía, cochilava. No ponto certo. E aí eu abri o olho, assustado, esfregava um pouco o olho. Nossa, eu não posso cochilar, senão eu vou passar do ponto. E aí eu olhava para a paisagem de novo, o ônibus ia balançando, ia tipo ninando, e quando eu olhava de novo, eu dormi de novo. E às vezes nós dormimos na fé porque a gente se distrai com a passagem, com as coisas que estão acontecendo, e a gente não está vivendo uma vida que deveria viver. Nós devemos ser crentes que experimentam a palavra de Deus, e não só observadores.
Porque a pessoa que somente observa, quando Jesus voltar, ela vai continuar observando. A igreja vai subir, ela vai continuar observando, ela fez o que ela fazia de melhor, somente observar. Mas quando a gente experimenta, ou seja, a gente toma essa palavra para dentro de nós e começamos a viver essa palavra. E aí que vem a promessa, versículo de número 3. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Está vendo como é o compromisso de Deus com aquele que o busca? Isso não é um compromisso meu com você, é um compromisso do próprio Deus, da palavra dele. Ele está dizendo para mim e para você, se nós o buscarmos, se nós meditarmos na sua palavra, a gente vai estar tão firme como uma árvore, está firme no solo. Por que a palavra de Deus usa essa alegoria? Eu gosto muito disso, que a palavra de Deus ela usa esses símbolos, essas alegorias simples para nos dar um conhecimento precioso. Há uma árvore, se não me engano, um tipo de figueira, que ela vai lançando raiz até encontrar umidade, encontrar água. E houve um relato de uma região, e me desculpe porque tem muito tempo, mas eu vi a reportagem, tinha uma caverna, que essa figueira ela conseguiu lançar raiz mais de 100 metros de profundidade. Ou seja, ela ia buscando aquilo que a mantinha e ia ficando firme. Assim somos nós, sabe? A gente vai se firmando na palavra de Deus, vai lançando raiz, sendo alicerçado nessa palavra, e quanto mais profundas, quanto mais envolvidos, quanto mais essa palavra estiver em nós, quando vier a tempestade, a gente vai balançar, mas vai ficar firme. Você não vai murmurar. Você não vai se queixar de Deus. Você não vai reclamar. Por quê? Porque você está firme nele. Você vai enxergar que se não fosse ele, essa prova que você está passando ia te jogar por terra. Essa tribulação que você está passando já teria te derrubado, mas porque você está firme nele, você consegue ficar de pé. E quanto mais profunda a sua raiz no Evangelho, mais firme você fica. Mais forte pode vir a tempestade e mais firme você vai ficar. E quando passar e olhar em redor, vai ver várias árvores caídas. Mas você não. Você não vai estar caído. Você vai estar firme de pé. E aí as pessoas vão ver, mas por que essa pessoa passou por tudo isso e ainda continua em fé? Você fala, porque existe um Deus vivo. E esse Deus vivo está na minha vida, está no meu coração. É Ele que me dá a coragem de levantar e enfrentar a adversidade. É Ele que me dá os olhos espirituais para ver a vitória, mesmo quando todo mundo só enxerga a derrota. Sabe uma coisa que aconteceu interessante? Quando os pastores de Abraão e de Ló começaram a brigar, e falou assim, escolhe um lugar que você vai para um lado e eu vou para o outro. Ló esperto, estou vendo aquele lugar verde bonito, as campinas de Sodoma e Gomorra, eu vou para aquele lugar de lá. Abraão, tá bom, eu vou para cá, era para o deserto. Mas havia um Deus poderoso sobre a vida daquele homem, e mesmo no deserto ele prosperava. Mesmo aonde as pessoas talvez vão olhar para você com descrédito, você vai prosperar no Senhor. Eu não estou falando de bens material, de dinheiro, mas de ausência de necessidade, de graça de Deus, de poder de Deus na sua vida, porque Ele está contigo, mesmo no deserto, mesmo aonde as pessoas acham que não tem esperança. Como aquela pessoa consegue romper ali? Como que dá certo para ela? Ele fez o que o Salmo 1 diz. Ele tem o prazer na lei de Deus. Ele tem o prazer na palavra de Deus. E ele se tornou como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Você sabe o que é isso? É um fornecimento contínuo do suprimento para a árvore. Ela precisa de água e precisa do sol. Ou seja, quanto mais aliançados nessa palavra a gente está, mais o Espírito Santo de Deus está em nós. O Espírito Santo é como essa água aqui, junto a ribeiros. Imagina a sua vida cada vez mais junto, emaranhada, entrelaçada no Espírito Santo de Deus. Sabe por que a gente lê aqui
E eu conversava com o meu filho esses dias. Por que a gente lê que as pessoas viam, Paulo passava, os apóstolos passavam, Pedro, a sombra curava, o lencinho curava? Não era porque eles faziam como nos dias de hoje, é porque o Espírito Santo de Deus estava na vida daqueles homens de uma maneira poderosa. De uma maneira poderosa. O intuito deles era promulgar o Evangelho, levar a mensagem, levar as boas novas de Jesus Cristo, Salvador. Olha, não tinha esperança, hoje tem uma esperança. Jesus Cristo é a esperança da glória. Então o intuito deles era esse, era curar os enfermos. Com qual propósito? De encher um salão? Não, de que as pessoas não sofressem aquela moléstia que atormentava elas. Jesus Cristo veio peregrinando, pregando em vários lugares. Ele não fez um salão enorme num lugar, levantou e erigiu aquele salão, falou, vem todo mundo para cá, eu vou curar e vocês continuam aqui. Não, ele ia até as pessoas. O intuito era levar a palavra de Deus e a cura para as pessoas. Esse era o intuito. E esses mesmos apóstolos que seguiam o Senhor Jesus, que se pareciam com o Senhor Jesus, estavam firmes na palavra, firmes em oração, e o Espírito veio de maneira poderosa para poder gerar uma obra. Sabe, Deus é um Deus de propósitos. Ele não é um Deus de acaso ou de fazer o mais ou menos. Não, Ele é um Deus que tem um propósito firme. E quando a pessoa está no centro do propósito de Deus, quando a pessoa descobre a vontade de Deus na vida dela, é impossível ela não viver uma transformação. É impossível não ter mudança. E é isso que o Espírito Santo tem para mim e para você. Mudança de vida. Através da palavra dele, através da oração e firmes no seu espírito. O seu espírito. Mas para isso a gente precisa de santificação, ou seja, santidade. A nossa vida tem que ser purificada. E você já viu o ourives, quando ele pega o ouro, ele aquece o ouro, sabe? E vai tratando o ouro e vai tirando aquela impureza. Quando pega a prata, ele vai refinando a prata no fogo. E às vezes a gente quer desprezar as tribulações que nós passamos. Quantas foram as tribulações que você passou que te fez orar mais? Quantas foram as provações que você passou que fez você dobrar o joelho e sair lágrimas do seu olho e você orou com intensidade? E lá no seu quarto você sentiu o Espírito Santo no seu coração. Ou seja, é o ouro sendo purificado, é a prata sendo refinada. Então às vezes a gente quer desprezar, a gente não quer essa aprovação, não quer passar um momento difícil, mas é quando a gente se aproxima mais do Criador. Eu e você só precisamos ter raízes firmes para poder não tombar quando acontecer o dia mau, quando vier o momento de tribulação. E aí depois, com certeza, você vai estar, sabe, com um sorriso nos lábios estampados, alegre com o Senhor Jesus que Ele te livrou. Meu irmão, imagina quem era Daniel antes da cova dos leões e o Daniel que saiu da cova depois. Ele já cria em Deus, mas depois ele viu o milagre com os olhos. Ele foi testemunho ocular, ele entrou na cova. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. E entrou lá. E Deus fez. E imagina só, quando ele saiu falando, esse Deus é poderoso. Nem os leões podem com ele. Vamos lá no mesmo livro de Daniel. Imagina, um era Sadraque, Mesaque e Abednego. Ananias, Azarias e Misael. Era o nome hebreu deles. Uma era eles antes de entrar. E eles falaram, rei, fique sabendo, a gente não vai adorar sua estátua não. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Eles não tinham certeza, mas depositavam esperança no seu Deus. Se Ele quiser, Ele vai livrar. Ele é poderoso. Ele já fez isso antes, a gente já conheceu isso na palavra dele. Mas é se Ele quiser. De novo, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. E aí entraram lá na fornalha. Imagina o espanto daqueles homens quando eles não estavam pegando fogo.
Imagina só. Porque o fogo que tinha na vida deles era muito mais quente, era o fogo do Espírito. Porque o calor que tinha dentro deles era maior do que aquele fogo. Era o Espírito de Deus trazendo livramento. O Senhor enviou o seu anjo. Imagine a fé depois desse momento. Imagine como se tornou a oração deles depois de ver o Senhor agindo. Não é isso que a Bíblia diz? Agindo Deus, quem impedirá? Então, para eu e você perseverarmos, nós temos que conhecer essa palavra. Porque a gente vê que Deus já fez, está fazendo e vai continuar a fazer. É o Deus de ontem, de hoje e sempre será o mesmo Deus imutável. Ele está agindo continuamente. A gente às vezes que não enxerga o milagre. Às vezes a gente perde a esperança. Porque não está firme o suficiente. Porque escutou uma palavra de um agoreiro. Não vai dar certo. Isso aí é seu sonho? É, isso aí é meu sonho. Eu acho que isso não vai dar certo. Uma pessoa como você não devia investir o seu tempo nisso. Haja visto que as pessoas às vezes falam, e a gente leu isso até na carta de 2 Pedro. Desde a antiguidade falam que ele vai voltar. E aí, ele voltou? Não. Então não vai acontecer. Só que essa Bíblia, essa palavra de Deus, ela nos garante através da intimidade com o Espírito Santo. Não é uma palavra que eu possa falar que vai influenciar o seu pensamento e te mudar. É o Espírito Santo próprio que comunica dentro do seu espírito. É Ele falando com você da palavra de Deus. Ele que vai transformar a sua vida e te fazer acreditar que sim, o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, para buscar aqueles que são deles, aqueles que ficaram firmados na sua palavra, que não desviaram nem para a direita ou nem para a esquerda, mas manteram uma linha reta, firme nele. Então a Bíblia já diz que essa pessoa que desvia do mau conselho, ela é abençoada, é bem-aventurado, você é bendito, você é abençoado, por não dar ouvidos a infâmias, a mentiras, por não participar de zombaria, mas manter firme no caminho do Senhor. E como uma árvore que você é, sabe, a árvore, ela oferece o seu fruto, ela oferece abrigo. Quando você está caminhando num local, e uma coisa que eu achei abençoado nessa cidade, às vezes você está passando num local, tem um pé de fruta, um pé de limão na rua, plantado na rua. Lá perto do serviço tinha pé de amora, plantado na rua, para qualquer pessoa vir e desfrutar. Seria tão bom todo mundo plantar na rua, e se você estivesse passando um dia, sei lá, na rua com fome, você pegava uma fruta e ia comendo, não precisava depelar o pé inteiro, mas pegava um só, e todo mundo ia compartilhar com os bens com todos. Da mesma forma que você pega, estando no meio da cidade, uma pessoa passando na porta da sua casa, ia pegar, saciar a fome dela, sabe? Então, uma árvore, ela vai atrair as pessoas pelo fruto. E as pessoas vão ver o fruto de justiça em mim e na sua vida. Mas como eu dou esse fruto? É o que a gente está batendo na tecla até agora. Firma na palavra de Deus. Firma no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Sabe? Fica firme mesmo. Mesmo quando tentar te chacoalhar. Mesmo quando parecer muito difícil. Às vezes a gente retrocede. Infelizmente eu passei por uma tribulação, uma pessoa me atribulava tanto, que eu pensava já em retribuir o mal que ela estava me fazendo. Tão mal que essa pessoa fazia. E ela não me fazia um mal físico, ela fazia um mal na minha mente. A ponto de eu sair de casa para ir para o trabalho, e eu já não queria estar lá. E eu saía, meu Deus, eu estou indo para aquele lugar de novo. Reclamando da porta que Deus tinha aberto, por causa de uma tribulação que eu passei. Eu precisava de mais experiência. Eu precisava estar mais firme na palavra. Eu precisava buscar mais de Deus para suportar e ser um bom testemunho. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A minha luta não era contra aquela pessoa, mas contra o mal que a infligia. E vinha tentar me atacar.
E naquele momento, quando eu pensei que não tinha mais jeito, eu pedi a conta e saí, porque eu não tinha esperança naquele momento. E o tempo passa, a gente fica mais experiente, mais medita na palavra do Senhor, nós ficamos mais firmes, e aí a gente começa a tratar de uma maneira diferente. Aquela tribulação do passado hoje parece que é uma tempestade num copo d'água. Por quê? Porque você se tornou uma pessoa mais forte na palavra de Deus. Você está com as raízes mais profundas. Aquele vendaval que parecia no passado, hoje para você é um ventinho. Você está mais firme. Você crê com os olhos da fé. Então nós precisamos estar cada dia firmes dessa maneira. No livro de Josué, Deus falou com Josué, para ele meditar dia e noite nessa palavra. Ser corajoso, tem bom ânimo, medita na palavra. E aí Josué passou a meditar na palavra, e aí ele não tinha tempo para se distrair, ele não tinha tempo para recorrer a outras situações. Ele perseverou. A gente precisa perseverar porque a gente começa muito bem, sabe? A gente vai embalado, é gostoso, você começa a orar, começa a agir, começa a ver o poder de Deus. Deus, isso é tremendo, isso é maravilhoso. Aí você vê a cura na sua família, você vê a cura na vida de um irmão, a outro irmão dá o testemunho. Nossa, Deus é maravilhoso. É uma porta de emprego que se abre. Deus, o Senhor é Deus do impossível. E aí daqui a pouco a gente já começa a acostumar. Já não ora mais como orava antes. A porta de emprego já foi aberta. Já não busca como buscava antes. O irmão já recebeu a bênção, já foi curado, já foi transformado. E a gente começa a entrar numa situação cômoda. A gente começa a relaxar, a se sentir tranquilo. Já fiz o que tinha de ser feito. Já está realizado. E a gente se esquece que a nossa vida é como o Paulo falou, sabe? Olha, é um atleta, corri como atleta de Cristo. Continuamente, não para, essa maratona nossa é contínua, a gente está continuamente lutando, pelejando, buscando, estimulando um ao outro. A gente vem aqui nessa casa de oração, é para estimular um ao outro na fé. Você podia muito bem buscar Deus lá dentro da sua casa, no seu quarto. Mas você vem, um irmão dá testemunho, o testemunho edifica os irmãos, um dia é você que dá o testemunho, edifica a vida de outros, estimulamos uns aos outros na oração, e aí nós mantemos a chama acesa e firme. Por isso nós congregamos, é a comunidade, comum unidade, para juntos meditarmos nessa palavra de Deus, juntos estimular uns aos outros na fé em Jesus Cristo. E aí sim, se Deus permitir pela sua graça, juntos ser chamados pelo Cordeiro no dia da sua vinda, no dia do seu retorno. Quando a Bíblia diz, se não me engano em Tessalonicenses, que o mesmo Senhor virá do céu com alarido de anjo, com a som de trombeta, e os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens. A Bíblia fala isso, sabe? Que um dia o Senhor Jesus vai vir dessa maneira, vai ser um sinal que não tem como a pessoa não perceber, a terra inteira vai ver esse sinal, da trombeta tocando, do Senhor vindo em sua glória e chamando aqueles que são seus. O dia de eu e você buscarmos a Deus e buscar a transformação de vida é hoje. Ontem já passou, não tem como fazer nada por ontem. O amanhã não veio, mas você tem o hoje. Busque a Deus hoje. Talvez amanhã não dê tempo mais. A gente sabe que o tempo está nas mãos de Deus. E Ele nos deu a oportunidade de tomar uma escolha hoje, de buscar a Cristo, de trazer o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, de ficar firme nessa palavra dEle, para não balançar, para não vacilar, para não cair na fé. Os dias são maus, muitas pessoas têm afastado da fé em Cristo Jesus, têm acreditado em falsas doutrinas, falsos mestres, têm acreditado no próprio dinheiro, sabe? Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue que a Bíblia cita,
o dinheiro não resolveu o problema dela. E foi muitos anos tentando, e chegou uma hora que acabou o dinheiro. Mas aí veio o Senhor Jesus e deu a cura a ela. Mas quantos morreram sem ter oportunidade? Porque acreditaram em si mesmo, no seu próprio dom, no seu próprio talento, na sua própria força. O mesmo Senhor Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Eu finalizo aqui, meus irmãos, que sejamos perseverantes, firmes com o Senhor Jesus. E sabe, quando as coisas começarem a ficar difíceis, é o momento que você deve correr ainda mais para o Senhor Jesus. Quando as coisas começarem a apertar, corre ainda mais para Ele. E quando as coisas ficarem tranquilas, dê louvor a Deus, bendiga a Deus. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por esse alimento que está chegando aqui, no meu prato, na minha casa. Obrigado, Senhor, eu reclinei a cabeça aqui, tem um teto aqui para poder eu não estar no relento. Senhor, obrigado pela porta de emprego que o Senhor abriu e a saúde para conseguir trabalhar. Senhor, obrigado pela vida, porque ela é tua e o Senhor concedeu. Então, sabe, em todo tempo, louve, bendiga, exalte o nome do Senhor. Quero convidar aqui agora o pastor Cláudio para fazer uma oração. O Rafael vai conduzi-lo. O Rafael vai te conduzir, pastor. Aleluia. Boa noite a todos, graça e paz, amém? Maravilhoso essas palavras, não é? Maravilhosa a palavra de Deus, aquilo que Ele colocou no coração do nosso pregador, do nosso homem de Deus aqui, né? É importante que você saiba que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então o que nós somos aqui nessa terra? Nós somos uma reprodução de Cristo, certo? E se nós somos chamados para reproduzir Cristo nessa terra, por que nós vamos parar com os pecadores para viver como os pecadores, como os blasfemadores, né? Por que nós vamos ouvir palavras de pessoas que não têm verdade, né? O mundo hoje é um mundo imerso em muita mentira, né? E o Senhor nos alerta essa noite: creia em mim. Creia em mim, creia na minha palavra, busca a mim o tempo todo o tempo, né? Seja abençoado, seja homem de luz, de força, seja essa árvore frondosa, dá frutos. O Senhor diz para nós hoje: dá frutos, né? O Senhor quer que nós sejamos reprodução dele, imagem dele aqui na terra. O Espírito Santo que habita em nós possa atrair as pessoas que estão ao nosso redor para viverem uma vida de fé, uma vida de vitória em Cristo, de liberdade em Cristo, de consolação no Espírito, com sabedoria, né? com alegria, com paz. Amém, amados? Tem Wanderson, pessoas para a gente estar orando nessa noite? Alguém deseja uma oração nessa noite? A mãe do Marcelo, amém. Nós oramos pela mãe do Marcelo, né? Eu quero orar por cada um de vocês, cada um de nós que está aqui nessa noite, amém. Senhor, meu Deus, Pai querido, todo-poderoso, a Tua palavra, Pai, é que nos conduz, a Tua palavra é que nos alimenta, Pai, nos dá força, nos dá perseverança, Senhor Deus, porque no meio da tribulação, Pai, quando nós passarmos, Deus, pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco, Pai, a Tua vara, o Teu cajado sempre nos guiará, sempre nos colocará no caminho, Senhor Jesus, ó Pai querido, num caminho reto, plano, Pai querido, para nos livrar de todo o mal, Pai, e fazer com que as pessoas possam ver em
nós, Senhor Deus, pedras vivas, Pai, cartas escritas, Senhor Jesus, com testemunho da Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos aqui nesta noite, Senhor, a cura, meu Pai, a transformação, que todo mal, Pai, caia por terra, Pai, todo câncer, Deus, seja curado, Deus, toda diabetes, Pai, em nome de Jesus, Pai, deficiência física, caia em nome de Jesus, caia agora em nome de Jesus, e toda pessoa também, ó Deus eterno, que está, ó Deus, aprisionada nas armadilhas de Satanás, nos pensamentos, na mente, Pai, embotada, Pai, seja liberta. Nós declaramos em nome de Jesus a restauração na sua vida, meu querido, minha querida, meu amado irmão, minha irmã, a restauração, a cura e a restauração, que se faça um fígado novo, um rim novo, um pâncreas novo, visão nova, em nome de Jesus, meu Deus. Mas se não for da Tua vontade, Senhor Jesus, o Teu Espírito que nos encha, Pai, a Tua graça nos basta, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a viver, Senhor, segundo a Tua vontade, no Teu caminho, Pai. Coloca em nós a nossa testa, na nossa fronte, a Tua palavra, nas nossas línguas, Senhor, nos nossos lábios o louvor, a adoração ao Senhor, porque só Tu és Deus, só Tu és o poderoso, grandioso,